O meu nome é Cláudia e o testemunho que eu vou falar para vocês foi algo muito impactante e um gesto muito amoroso do Senhor Jesus pela nossa família. Tudo começou em março de 2011, quando eu tive um sonho. O sonho aconteceu assim. Eu estava em Brasília, eu sou brasiliense, nasci lá e estava num contexto em Brasília, na casa do meu sogro. Chegávamos da igreja num sábado e quando nós encostávamos no portão da casa, que tinha uma extensão mais ou menos de 100 metros quadrados até chegar à casa, nesse quintal eu observava tudo destruído, a casa estava no chão. E aí, no sonho, o Espírito Santo falava comigo. Eu sem contato com a família no sonho, somente enxergando a cena. E o Espírito Santo dizia para mim, olha, esta casa precisa se mudar daqui, porque ela vai cair, ela vai ser demolida pela velhice da casa. A casa não tem mais estrutura, precisa se mudar para outro imóvel. E eu acordei. Quando eu me lembrei de tudo no sonho, eu fiquei impactada. Eu acordei muito impactada, cheguei a chorar e falar para o Senhor Jesus, Senhor, isso é um recado seu, eu sinto isso, Pai, precisa confirmar no meu coração. E eu fiz uma pequena oração, porque meu esposo ainda dormia, e eu falei para Deus, Senhor, que eu fale para o Manassés Queiroz, o meu esposo, e ele fale para mim a resposta que o Senhor quer que eu ouça. O sim ou não dessa situação. Tem misericórdia. E acabei a minha oração. Um pouco tempo depois, ele acordou. E eu citei o sonho para ele, a impressão maravilhosa do Espírito Santo na minha vida. Senti que era verdadeiro aquele sonho e espiritual. E ele disse, eu tenho certeza que é um recado do Senhor Jesus. Nós vamos falar isso para a nossa família, para o meu pai. Mas vamos falar daqui a uma semana. Nós precisamos orar e fazer um jejum durante essa semana e pedir para que o Espírito Santo trabalhe no coração da nossa família, que seria o pai, a mãe e 2 irmãs com mais um cunhado que nós temos. Aí, nesse intervalo desta semana, ficamos orando e clamando ao Senhor Jesus pela bênção que Ele estava concedendo. Quando deu no próximo domingo, que completou uma semana, eu falei para o Manassés, hoje é o dia do telefonema. Nós oramos antes do telefonema, pedimos ao Senhor Jesus para falar conosco e pedimos também para que a família ficasse reunida por completo na casa do meu sogro, porque nós falaríamos um recado de Deus para eles. Eles então, não sabendo qual era esse recado, se reuniram na hora do almoço e nós telefonamos para eles. Nisso, aconteceu que estava reunido o meu sogro, a minha sogra, 2 irmãs do meu esposo e um cunhado. Eles recebendo o recado que eu dei para eles, de Deus, comentei tudo, falei tudo que eu via no sonho. Qual foi a reação de cada um? A minha sogra, instantaneamente, de forma muito espiritual, ela é muito sensível, ela entendeu o recado de Deus e disse assim, eu aceito e concordo com a vontade divina. Precisamos reagir, procurar um outro imóvel e pedir para Deus uma solução, porque nós não temos dinheiro para completar a compra de um outro imóvel e essa casa está muito velha e não vai valer muita coisa. O meu sogro, ele ficou com o coração um pouco duro. Por quê? Ele é advogado racional, a própria profissão dele já deixa ele muito racional. E ele então se opôs um pouco e disse assim, precisamos pensar, precisamos ver, eu posso dar uma reformada na casa. Meu esposo interrompeu ele e disse, pai, Deus não está querendo uma reforma da casa. Deus está querendo uma mudança de vida. E isto eu senti de Deus essa semana, durante toda a semana que orei. Deus falou ao meu coração, é uma mudança espiritual que eu quero. É algo mais profundo do que simplesmente um imóvel. As minhas cunhadas, uma mais ou menos assim aceitou, não de forma plena. Mas a outra cunhada, também de forma instantânea espiritualmente, ela disse, eu entendi o recado de Deus, eu aceito. E o meu cunhado, juntamente, porque ela é sua esposa,
disse: eu também entendi que Deus tem algum propósito divino com tudo isso. E aí começou-se uma história, uma guerra espiritual, porque o inimigo, ele sabia da nossa vitória e não queria essa vitória. E assim nós começamos a clamar e orar. O meu sogro, relutante, não queria procurar um corretor, não queria mesmo colocar uma placa de vende-se na casa. A minha sogra gostaria que ele fizesse isso. As minhas cunhadas começaram a reagir. E uma delas começou a procurar imóvel. Mesmo sem o meu sogro aceitar muito, ele, relutante ainda, ela começou a procurar imóveis. Olhava um imóvel, olhava outro. E a maioria deles, razoáveis para se morar naquelas casas ou apartamento, eram bem mais caros do que o valor da casa. Como Brasília, os imóveis são muito caros, assim mesmo o imóvel do meu sogro tinha um preço muito razoavelmente caro. Também seria difícil para vender, porque a localidade era boa. O terreno, 300 metros quadrados, de esquina, numa localização muito boa. Nisso, resumindo bem a situação, a minha cunhada então começou a achar alguns imóveis e falava para ele: olha pai, encontrei um imóvel, encontrei outro. Ele começou a querer aceitar. E a gente por telefone sempre ligando, orando juntos e perguntando: e aí, como está o andamento? E aí já haviam se passado mais ou menos uns 2 meses e o meu sogro sem aceitar colocar a placa da casa ou procurar um corretor. A minha sogra, aflita com isso, disse: vamos fazer um jejum coletivo pelo meu marido, mas sem ele saber. Eu falei: vamos, e aceitamos o desafio. Em viva voz nos reunimos como família, sem a presença do meu sogro, e decidimos: vamos esta semana fazer um jejum. Marcamos o dia e fizemos aquele jejum. Nesse jejum, o Espírito Santo, numa madrugada, comoveu tanto a minha sogra e ela começou a chorar muito. E o meu sogro, com o soluço do seu choro, acordou. E ele perguntou a ela: por que você está chorando? E ela disse: eu estou chorando porque você está relutante. Nós fizemos ontem um jejum por você, para que o Espírito Santo tocasse profundamente o seu coração e você entendesse o que Deus está querendo fazer com a nossa vida e qual é a bênção maior que Ele quer nos conceder. E aí ele disse: então, se é isso, eu vou ficar em oração até amanhecer o dia e vou decidir pela manhã o que fazer. E eles dormiram mais uma vez. Quando amanheceu o dia, o meu sogro estava decidido e, para honra e glória do Senhor Jesus, ele tinha decidido que ele ia aceitar colocar uma placa de vende-se na casa e também procurar um corretor. Nisso, as minhas cunhadas ficaram muito felizes, todos nós reagimos com muita alegria, porque o Senhor Jesus tinha ouvido os nossos clamores de todo aquele jejum. Clamores profundos de vários dias, mas aquele dia tinha culminado em bênção, para a honra e glória dele. E aí, então começou-se a luta pela venda da casa. Meu sogro decidiu colocar uma placa de vende-se na casa. Poucos dias depois, eu tive um segundo sonho. E o sonho foi assim: eu via um número enorme na minha frente, gigantesco, somente um número 22. Esse era o número da casa. E quando eu acordei, o Senhor Jesus me deu a impressão: é a casa 22 da mesma rua que o seu sogro mora. Nisso, eu liguei para minha cunhada, uma das minhas cunhadas, antes de falar para o meu sogro e a minha sogra. Liguei e falei para ela: olha, Deus me deu um segundo sonho. E a casa realmente é para ser vendida. Deus está confirmando o que nós já acreditamos há 3 meses. E o Senhor Jesus falou que é para olhar a casa número 22 da mesma rua. E a minha cunhada, com muita fé nisso, ela é muito sensível espiritualmente, ela se dirigiu à rua da minha sogra com o seu marido e eles olharam a casa número 22. E a casa tinha uma placa: vende-se na casa. Quando ela olhou aquilo, ela entendeu: realmente é a casa número 22. Ela está à venda. Então,
Esse é o recado de Deus. Deus realmente está confirmando que ele tem uma bênção. Correu para minha sogra, falou para ela: mãe, a sua casa é aquela ali, a casa número 22. A minha sogra, prontamente com ela, saíram pelo portão da casa, caminharam alguns metros e estava ali a casa. Vende-se. Eles bateram na casa. Já não havia mais ninguém na casa, mas havia o telefone e eles conheciam, porque moraram ali há muitos anos, vizinhos de muitos anos, há mais de 40 anos, como eles eram ali da mesma rua. Eles não tinham um relacionamento muito grande de vizinhos, mas conheciam aquela pessoa. Telefonaram e ele confirmou que a casa estava à venda. Ele veio para minha sogra conhecer a casa. A minha sogra entrou na casa e ficou encantada. Uma casa muito superior à que ela morava. A casa dela era muito simples e aquela casa era muito bonita, casa confortável, uma casa de 4 quartos, uma casa muito boa, reformada. Não uma casa luxuosa, mas uma casa boa. Ali, quando ela entrou em um dos cômodos da casa, que era um quarto, o Espírito Santo falou na mente dela: fique tranquila, esta é a sua casa. Ela tomou aquele recado de Deus para ela e ela entendeu que a casa era dela. E ela disse assim para Jesus: obrigada, Senhor. Por favor, manda a bênção financeira para nós, porque nós precisamos. Nós não temos o dinheiro para completar a venda dessa casa. Ainda faltava 65 mil reais para que eles completassem. E o milagre foi acontecendo. E sabe o que aconteceu, irmãos? Quero contar para vocês a maior de todas as bênçãos. Deus foi trabalhando no coração do meu sogro cada vez mais. E ele foi vendendo mesmo a casa. E enquanto a casa dele era anunciada e vendia, um belo dia apareceu um velhinho. E para honra e glória de Deus, eu tive o privilégio de estar de férias na casa da minha sogra no mês de julho de 2011. Esse velhinho toca a campainha da casa da minha sogra. Melhor, bateu as palmas, porque a minha sogra não havia campainha naquele momento. E a minha sogra olhou de longe, uma extensão de 100 metros de quintal, e disse para mim: vamos lá, eu preciso atender esse homem. Não sei quem é esse homem. Ele estava muito simples. Ele estava de uma forma simples, vestida de bermuda, camiseta e uma chinela havaianas. Um senhor de mais ou menos uns 70 anos de idade. Fomos até o portão da minha sogra e ele falou assim: eu quero comprar essa casa. Vocês estão vendendo essa casa? E ele bem simples assim disse: eu quero comprar essa casa. E perguntou o valor da casa. E nós dissemos o valor. Ele falou: olha, eu não tenho o dinheiro completo, mas essa casa vai ser minha. Eu vou comprar essa casa. Cadê o seu esposo para mim negociar com ele? Porque a minha sogra já havia falado para ele: ó, precisa do meu esposo e tudo. Ele que sabe de valores melhores e tal, mas eu sei que o valor que ele está dando é esse. Mas eu quero que ele feche a negociação com você. Nisso, aquele senhor foi embora e durante a semana, a minha sogra viu que a placa da casa número 22 havia sido retirada. E ela ficou preocupada. Pronto, venderam a casa. E agora? Aconteceu o maior de todos os milagres. Realmente a casa tinha sido vendida. Mas acontece que a casa era da minha sogra. Deus falou e ele cumpriria a palavra dele. Porque Satanás queria que não fosse. E ele quis impedir. Mas ele não teve poder. Sabe o que aconteceu? Aconteceu que a pessoa que comprou a casa, na hora do cartório e das papeladas burocráticas, ele desistiu de vender a casa porque se descobriu que ele estava impedido de comprar a casa. E a casa não foi vendida por completo. De novo a casa estava à venda, porque a casa era da minha sogra. Nesse interim, a casa do meu sogro, de novo foi consultada por aquele velhinho, sabe o velhinho das chinelas havaianas? Pois é, ele apareceu de novo e disse: eu já tenho o dinheiro para a compra da casa. Aí a minha sogra disse: você já tem? Já, eu vou voltar aqui. Mas só que ele demorou a voltar. Eu acho que ele estava buscando recursos para comprar a casa de verdade. Demorou mais uns 2 meses para aparecer. E nisso o meu sogro não conseguia vender a casa para outras pessoas. Haviam propostas, mas nenhuma se encaixava na realidade dele.
porque queriam trocas de outros imóveis, enfim. Nisso, a casa tira a placa de novo, a casa número 22, é retirada a placa de novo de vende-se. Nisso, a minha sogra fala pra gente, liga pra mim desesperada, venderam de novo a casa. Eu disse, Deus falou que a casa é sua e ela vai ser sua. E uma das minhas cunhadas disse, mãe, você não crê, mãe? A casa é sua, Deus falou, está falado. A palavra dele não volta, isso é o inimigo que não quer. Nós estamos no meio de uma guerra, porque a bênção não é material, mãe. Isso é consequência, é transformação de alma do meu pai, transformação de alma nossa, de toda a nossa família. Deus quer uma bênção espiritual, Ele quer que nós acreditemos nele e que quando Ele fala, Ele cumpre. Então, mais uma vez a casa é vendida. Vocês acreditam nisso? A casa é vendida de novo. E para honra e glória do Senhor Jesus, porque a palavra dele é fiel e se cumpre, de novo a casa não foi vendida. No final das contas, a pessoa comprou a casa e o dinheiro que ela contava para comprar essa casa não conseguiu receber o dinheiro. E o negócio é desfeito. De novo vem a placa, vende-se para casa. E Jesus de novo completa no nosso coração. A minha promessa vai ser cumprida. Eu disse, eu vou cumprir. E aí, aparece de novo quem? O velhinho das chinelas havaianas. Simples, mas com vontade de comprar aquela casa. E a gente, sem acreditar que aquele velhinho não tinha nenhum carro com ele, tinha recursos para comprar aquela casa do meu sogro. E a verdade é que a casa foi comprada por aquele velhinho porque ele disse, eu já tenho o dinheiro completo para a compra da casa. O meu sogro conversou com ele, negociaram-se, foi entregue o dinheiro e agora o desafio para completar a casa lá de cima, número 22. Sabe o que aconteceu, irmãos? Em 60 dias, o meu sogro sendo advogado, ele nunca, com 30 e tantos anos, com mais de 30 anos de profissão de advocacia, nunca havia ganhado tanto dinheiro na vida dele. Nunca. E Deus deu em 60 dias dinheiro suficiente para ele, exatamente a quantia que ele precisava para completar o valor da casa. E aí, sabe o que aconteceu? Nós fomos ricamente, tremendamente abençoados. E vimos a promessa do Senhor Jesus se cumprir. E ali nós fomos ricamente abençoados. E quando eu me lembro de tudo, eu me emociono, porque Cristo Jesus, me desculpem, ele foi fiel. Fiel completamente. O coração do meu sogro cada vez mais transformado e mais aceitando Jesus. Ele sempre adventista, sempre o ancião da igreja. Mas as coisas sobrenaturais para ele eram intransponíveis. O coração dele não queria aceitar. Mas ele viu na própria vida dele, na nossa família, a promessa de Jesus sendo cumprida. Então, em fevereiro de 2012, faltando um mês para completar um ano, como a promessa do Senhor tinha sido feita, que em um ano teria sido tudo resolvido, a minha sogra então muda para a casa da bênção. E a casa confortável, muito melhor e superior. Só que a maior bênção que todos nós ganhamos foi a transformação de vida de cada um de nós. A minha fé foi cada vez mais aumentada, porque eu já cria nos milagres de Jesus, mas eu criei muito mais. Os meus filhos foram transformados, o meu cunhado e minhas cunhadas completamente transformados por Jesus. E hoje, tudo que o Senhor Jesus fala, e nós acreditamos que Ele fala e vai se cumprir. E muitas outras coisas sobrenaturais, desses 2 anos para cá que já aconteceu, o Senhor Jesus já operou muitos outros milagres na nossa vida. E quem sabe, em outro momento, eu conto um pouco mais das ricas bênçãos que o Senhor Jesus tem proporcionado. E que você creia que o Senhor Jesus tem bênçãos extraordinárias para você. E que não são coisas materiais que Ele quer te conceder, mas é a promessa dEle, que é da vinda dEle e você pronto para recebê-lo. Porque você precisa acreditar no sobrenatural.
E Jesus está nesse momento, cada vez mais, nesse momento profético que estamos vivendo, trabalhando com corações. Ele quer transformação de vida. E que você creia que Ele pode transformar qualquer ente querido que você tenha ou qualquer amigo que não esteja crendo no sobrenatural dele. Deus te abençoe.